acontecem no mundo via Brasil Flash TV. Quem ainda não conhece a Brasil Flash TV, por favor, é só entrar no Facebook que terão acesso. Ou então brasilflashtv.com. Boa tarde. Eu recebi a missão hoje de não deixar ninguém dormir. Como a nossa palestra é não julgar, eu vou tentar não julgar se eu ver alguém dormindo, tá bom? Mas vocês já sabem que de repente se eu der aquele tom mais alto, assim, eu falo, mas é porque eu tô tentando acordar alguém. Tá? A gente não vai julgar, assim, porque se você tá dormindo é porque quem sabe comeu mais do que devia. Nada disso, né? Vou colocar um óculos escuro. Colocar óculos escuros, mas olha que eu vejo, viu? Essa história aqui é danada, mesmo com óculos escuro ela vê. Mas antes de mais nada, eu gostaria muito de falar da minha alegria de estar aqui novamente com os amigos tão queridos da Suíça. Não sei o que eu fiz para Deus, mas Ele me dá essas bênçãos de poder ter momentos como esse, compartilhando com corações tão queridos, me sentindo aqui em casa realmente, e ter essa oportunidade de mais uma vez vir aqui repartir com vocês aquilo que tem sido assim a nossa paixão, fruto de reflexões. E para o nosso trabalho de hoje, né, que na realidade o que a gente representa aqui é a Federação dos Humildes Servidores do Cristo, é o que nós queremos ser, pelo menos. Nós vamos trazer esse tema, que é um tema para a gente refletir. Acho que a gente vai sair daqui um pouquinho com dor de cabeça. Depois o Godinho vem aqui tirar dor de cabeça da gente, mas... Porque quando nós falamos em temas que nos tocam tão de perto, que são tão importantes para o nosso aspecto de transformação moral, é sempre muito difícil, né? Quando nós temos que olhar para nós mesmos e começarmos assim a fazer essas reflexões naquilo que nós ainda precisamos estar trabalhando, né? Para nos transformarmos em seres humanos de bem. Mas, com a ajuda de amigos, com a bênção da doutrina espírita, nós recebemos os esclarecimentos necessários e o suporte também, tanto do plano material quanto do plano espiritual, para que a gente tenha realmente condições de continuar nessa caminhada. Não podemos falar... Deixa eu ver o que é que eu tenho que apertar aqui. Acho que é isso. Qual que é? Acho que é. Eu estou vendo as flechinhas, mas nenhuma flechinha está funcionando. Tudo que eu aperto aqui. Não, a flechinha não, é aqui, ó. Aqui. Ah, tá. As flechinhas não servem para nada. É um belo enfeite. Tem as quatro direções, mas eu estava vendo você penando com esse troço aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o que será isso, né? É coisa lá de Goiânia que não usa, não, tá vendo? Nova York também chegou aqui, ó, falhou total. Bom, não julgar para ser julgados. Essa é uma das passagens do Evangelho, que a gente pode falar, né, não podemos falar de uma só, mas essa é uma passagem que realmente me toca particularmente, quando naquela multidão que queria apedrejar a mulher adúltera, Jesus escreve na areia que aquele que tiver sem pecado que atire a primeira pedra. É uma lição muito grande que Jesus nos dá, inclusive quando nos fala, né, e nós seguindo assim na passagem, continuando nesse aprendizado, vemos, como diz, que os mais velhos foram se retirando antes, obviamente, porque, né, quanto mais a gente vive, mais erra, não devia ser assim, mas ainda fazemos desse jeito, até que ninguém, né, ficou ali para apedrejar, e somente restou Jesus com aquela mulher. E nessa passagem, então, nós vemos Jesus nos ensinando e pedindo para que nós possamos refletir a respeito do julgamento.
Nós vivemos ainda numa época, e hoje, né, com a facilidade que nós temos de estarmos em constante comunicação, em que é muito fácil nós julgarmos as pessoas. É muito fácil nós começarmos a criticar, a apontar o dedo, sem refletir as condições que essas pessoas têm, sem refletir a respeito da impiedade que muitas vezes estamos praticando, e sem refletir em nós mesmos. Então essa lição, né, e quando ele fala, né, vá e não peques mais, no sentido de que as nossas dores, as nossas condenações são o resultado das nossas imperfeições, das nossas ações. Então é muito importante para nós refletirmos sobre esse aspecto, né? Deveríamos sim sempre estarmos julgando mais a nós mesmos, as nossas próprias ações. Mas o que acontece normalmente é isso aqui, deixa eu colocar aqui. É isso aqui, né? Nós estamos julgando uma pessoa, dizendo que aquela pessoa, alguns desenhos, desculpa, a gente é em inglês, são más, quando nós somos piores do que aquelas pessoas. Mas, obviamente, nós não enxergamos isso. Como nós enxergamos, é sempre o outro que está fazendo a coisa errada. É sempre o outro que não está tomando as lições. Eu me lembro, é uma história que Divaldo contou e que sempre é uma daquelas que eu gosto de ficar refletindo e às vezes até repartir para quem não teve a oportunidade de ouvir ele contar. Quando ele fala, né, que as pessoas às vezes chegam para ele e falam: puxa, mas olha aquela pessoa lá, aquele espírita, veja como ele está se comportando. Querendo criticar, falar mal do comportamento do espírita. Aí Divaldo vira e fala: olha, imagina se ele não fosse espírita. Como é que nós aprendemos? O que nós aprendemos com isso? Que o espírita, ele ainda não é melhor do que as pessoas. Nós estamos tentando ser melhores para o mundo, não é para fazer comparação. Então vou entrar numa competição aqui para ver quem que é melhor. E não significa, infelizmente, pelo fato de nós termos o conhecimento, que nós estamos aplicando esses conhecimentos. A gente pode estar muito tempo ainda na teoria, mas e a prática? E isso diz respeito também, eu acho, em relação ao nosso julgamento e tentando comparar a religião, a filosofia de outras pessoas. Ah, não, se não é espírita, não serve, ou não tá tão evoluído, ainda não chegou no espiritismo. Recentemente eu estava lendo um livro que acabou de ser lançado, que chama O Ecumenismo de Deus, de Regis de Moraes. E ele fala o seguinte, que existem 5.000 deuses sendo adorados na Terra. Mas não se preocupa que o seu é que está certo. Nós temos que refletir sobre isso. Quando nós estamos conversando com outras pessoas que não necessariamente compartilham os nossos pensamentos, a nossa filosofia, a nossa religião. E isso faz parte do não julgar. Faz parte de nós compreendermos que cada um tem a sua forma de encontrar. Um amigo nosso lá do centro, ele deu um exemplo outro dia bastante interessante, que ele fala, vamos dizer que se nós tivéssemos assim uma bola de futebol, né? Aqui dá para falar de bola de futebol, porque se fosse nos Estados Unidos a bola de futebol deles é diferente. Aqui todo mundo sabe que é redonda, né? Então a gente tem que sair desse ponto aqui para chegar aqui. Só que para eu sair daqui e chegar aqui, eu posso ir por aqui, 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 posso ir por baixo. Então existem muitos caminhos para nós chegarmos a essa verdade, a esse crescimento espiritual que nós estamos buscando. Por isso não há necessidade de nós criticarmos outras pessoas. E nos lembrarmos sempre, né, desse famoso ditado, né?
que todo mundo vive, né, em casa de teto de vidro. Quem que pode atirar a primeira pedra? Quem aqui, não precisa levantar a mão, não. Ou melhor, vamos levantar todo mundo a mão. Quem aqui erra? Para eu saber que está todo mundo acordado, né? Quem não levantou a mão, deixa eu ver, não, todo mundo até lá no fundo, olha que eu estou olhando, hein? Então, nós temos que ver que é justamente uma situação que a gente vive, né? No Evangelho nos diz que uma das insensatezes da humanidade consiste em ver o mal do outro antes de vermos o mal em nós mesmos. Então nós vemos essa figura, por exemplo. A gente não faz isso? Constantemente. Está criticando o narizinho do outro quando a gente está inteirinho vestido de palhaço? Não é? Então são coisas que nós temos que refletir e que nos seguem no entendimento do que nos apresenta no Evangelho, como nós, né, não vemos vemos o cisco do olho do companheiro e não vemos o argueiro que está no nosso. São comportamentos difíceis para a gente adquirir. Nós vimos assim de uma vivência através das várias encarnações, aonde nós não tínhamos muito freio, não tínhamos assim amadurecido um pouco mais em termos das verdades espirituais, e isso ainda é muito parte do que nós somos hoje. Para que nós sejamos pessoas de bem, exige esforço. Ser mal é fácil para a gente, faz parte da nossa natureza, das vivências que tivemos. Ser bom ainda não é a nossa primeira resposta. Então é um exercício constante. E obviamente o exercício no bem, para nós ainda que estamos começando a tentar realizar, não é algo que nós fazemos com tanta facilidade. É por isso que é muito importante a gente estar sempre relembrando isso no centro espírita, nas nossas conversas, nas nossas reflexões, sem julgar, sem criticar, porque cada um de nós tem o seu tempo. Cada um de nós, através das vivências particulares que temos, vamos ter mais dificuldade em um determinado caminho do que no outro. Talvez para algumas pessoas aqui seja muito fácil não julgar, mas seja muito difícil não ter ciúme ou não ter inveja. Para outros pode ser que não, se não ter ciúme, não ter inveja é muito fácil, mas julgar já fica mais complicado. Então nós temos que refletir sobre isso. Emmanuel, nessa mensagem, nos fala o seguinte, eu vou ler a mensagem para a gente poder refletir. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito que o serviço poderia sanar ou dissipar. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as insignificâncias que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança do futuro? Consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz. Isso é muito importante para dentro do centro espírita, porque muitas vezes nós podemos ver aquela pessoa que tem vontade de ajudar, que tem vontade de contribuir, mas que, como todos nós, apresenta as falhas, apresenta as deficiências. E se nós focarmos nessa falha, nessa deficiência, nós não vamos dar oportunidade a esse irmão ou irmã de realizar o trabalho. Nos esquecendo mais uma vez
que se for para dizer quem for perfeito fica no centro espírita, nós estamos saindo daqui todo mundo, né? Quem estiver perto da porta sai primeiro. Eu queria sair logo, mas como eu estou longe, vou ser a última a sair aqui, né? Mas falar assim, quem não for perfeito, vamos para a porta, estamos saindo todos. Então, por que nós vamos, nesse momento também, não dar oportunidade, por causa de julgamentos, focando simplesmente naquele traço de negatividade, como no exemplo do que foi falado aqui, como nós falamos do Divaldo. Ah, mas ele é espírita e ainda faz isso. Imagina se não fosse. Mas se nós formos separar o espírita perfeito, nós não tem, não. Então estamos perdidos realmente, né? Teríamos que estar focando em outras coisas. Nesse caso, nós vemos um negócio muito interessante, uma coisa muito interessante aqui. Os homens caminham pela face da terra em fila indiana, cada um carregando uma sacola na frente e outra atrás. Na sacola da frente nós colocamos as nossas qualidades, na sacola de trás guardamos todos os nossos defeitos. O que vocês acham que acontece? Como Deus foi tão bom, né? Tão bondoso, misericordioso, não nos deu olhos aqui atrás da cabeça, nós só temos na frente. Só que se a gente está em fila indiana, o companheiro que vem atrás de mim, o que ele está vendo? A minha sacola de trás, né? O que tem na sacola de trás? Aquilo que não devia ter, né? Devia estar vazia, mas de repente ela vem assim, né? Bem como a gente vê o europeu, carregando aquele troço aqui nas costas que se até enverga, né? Então, o companheiro muito mais facilmente vê os nossos defeitos e não vê, obviamente, o que nós temos à frente. Então, nós nos julgamos melhores que o que está na nossa frente, porque eu estou vendo, eu só vejo a minha sacolinha na frente, cheia não, né? Bem magrinha pode ser, mas tem coisa lá de bem, né? Coisa boa. E o outro só vê minha bagagem cheia de trás, só tem coisa ruim. Então, que julgamento a gente faz dos outros? Ah, eu sou ótima. Mas esse que está na minha frente, pelo amor de Deus, né? Fala a verdade, né? Como é que pode estar vivendo nesse mundo? E uma outra coisa que nós fazemos com muita facilidade é nos desculpar. Quando realmente não tem jeito, nós somos obrigados a aceitar, seja por causa de um comentário, de uma crítica ou de nós próprios nos analisarmos, aí a gente sempre arranja uma desculpa. Não, mas eu fiz isso porque todo mundo faz, né? É uma maravilha quando a gente tem essa desculpa, né? Todo mundo faz, eu também faço. Eu lembro que eu escutava minha mãe falar, não é? Todo mundo vai ser de seus amigos, você atirar da ponte, você vai também? Então nós usamos essa desculpa para os nossos erros com muita facilidade. Por quê? Não necessariamente só porque nós queremos esconder, negar o nosso erro, mas porque nós prestamos realmente atenção naquilo que nos levou a errar. Mas quando na análise do próximo, nós não fazemos essa mesma reflexão. Simplesmente eu aponto o erro do próximo, mas não tenho a reflexão de procurar entender o que o levou a agir daquela forma. Então nós temos que inverter um pouco isso. Não só nos preocuparmos em nos desculparmos, mas em fazer uma análise, um julgamento, aonde nós possamos realmente sanear os nossos maus comportamentos e desculpar ou compreender pelo menos mais os comportamentos negativos de nossos irmãos e irmãs. No Evangelho nos fala, para julgar-se a si mesmo seria necessário poder virar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Olhar no espelho a gente olha todo dia, né? Mas só para ver o que está por fora. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que quando o que está por fora começa a ficar ruim, a vista da gente também fica. Então você também já não vê mais, né? Aquelas manchinhas aqui, as ruguinhas aqui. Você
continua olhando no espelho e acha que está tudo bem, né? Mas nós fazemos essa olhada, né, do espelho só da superfície. Aqui o que o Evangelho está nos convidando é fazer essa análise, nos olharmos com vistas ao interior. E é difícil, porque é uma coisa que nós não sabemos fazer ainda e exige muita coragem realmente nós aceitarmos as nossas imperfeições e as virtudes que temos que adquirir. Quando nós falamos sobre esse assunto, em relação a transformações morais dentro do Espiritismo, é muito importante também nós salientarmos o fato de que nós não vamos sair dessa reencarnação perfeitos. Se nós tivermos essa expectativa, já pode ficar frustrado desde hoje. Então, não significa por isso que a cada fracasso, que a cada queda, eu tenha que desistir da luta. Ou eu tenha que me sentir extremamente mal. Não, eu tenho que ser corajoso de analisar que ainda existem traços de personalidade em mim que precisam ser trabalhados, negatividades que deveriam ser extintas, e continuar com coragem, humildade e resignação no caminho de removê-las. E que não necessariamente significa que eu vou conseguir fazer dessa existência. Então não é para deixar ninguém aqui mal ou frustrado, mas é a gente ter uma realidade daquilo que o nosso espírito ainda é capaz de conseguir. É como se nós tivéssemos de novo, cada encarnação que nós falamos, nós estamos tendo uma vivência na Terra, como se fosse assim um ano escolar. Se eu estou no terceiro ano primário, aí no secundário, eu não posso querer ter a capacidade de raciocínio, de entendimento, de apreensão de um estudante universitário. Mas eu já posso ter consciência de que eu vou chegar lá. Então é dessa forma que nós temos que olhar a nós mesmos e compreender e não perdermos assim a motivação de continuarmos nesse trabalho de transformação interior. O orgulho é o que realmente acaba nos prejudicando nesse sentido. Porque muitas vezes, pelo fato de nós negarmos em nós mesmos os nossos erros, as nossas imperfeições, só ficarmos mirando no próximo e acharmos que realmente nós somos melhores do que os outros, por isso, por aquilo, por seja o que for, por uma série de coisas, enquanto nós continuarmos nesse comportamento, nós não vamos para frente. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer o Espiritismo muito como criança ainda, né? Ia para o centro espírita e eu que levava minha mãe para o centro espírita, na verdade. Chegava, mãe, está na hora de a gente ir para o centro espírita. E eu acho que por causa disso, por causa das lições, eu tinha uma coisa que era meio doida. De vez em quando eu olhava para o espelho e falava, Jussara, você lembre-se que você não é a única nem a mais. Eu acho que isso é importante, é uma reflexão importante. Porque mesmo que você fale, nossa, chega aqui um Bill Gates, né? Um gênio que trouxe todo esse benefício em termos da computador, etc. pra gente. Ele é um gênio, mas depois também tinha o Steve Jobs, né? Ele não era o único. Você pode ser um gênio, mas você não é o único. E não necessariamente é o mais. Então, não é para você se desvalorizar, mas para a gente enquadrar essa parte de orgulho. Porque se a gente fica achando que nós somos muito importantes por causa disso, por causa de título, por causa de conhecimento, nós vamos ficar no final da fila, né? Como de fato uma pessoa bastante fútil para crer na importância de sua personalidade, na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo
em lugar do mal que poderia colocá-lo em destaque. Mais uma vez, a dificuldade que nós encontramos, porque se eu quero me destacar, muitas pessoas acham que você se destaca quando você rebaixa o outro. Mas ninguém sobe rebaixando o outro. Ninguém sobe, ninguém deixa de ter erros porque está apontando os erros do próximo. Então são coisas que nós precisamos refletir, né? Por isso que nós ouvimos tanto, né? E tem a pergunta de Kardec: qual o meio mais eficiente para garantir o autoaprimoramento e a resistência ao mal? O conhece-te a ti mesmo. É interessante porque essa é uma das questões mais mencionadas do livro dos Espíritos. Aquela que acho que muitos de nós aqui sabem de cor. 919. Né? Olha só, que está 919, todo mundo já sabe qual que é, né? O sábio da antiguidade já vos dizia: conhece-te a ti mesmo. Aí vem a 919A, que Santo Agostinho começa a falar, dá o exemplo de como ele fazia, que toda noite ele refletia. Aí vem um comentário de Kardec que diz: mas lembre-se que você tem que ser objetivo, é sim, sim, não, não. Não elabore as respostas, porque era para não dar a oportunidade de a gente entrar com as desculpas. O que é interessante nessa resposta, na pergunta e na resposta, é que nenhum trecho da pergunta, olha que eu reli de novo antes de vir aqui fazer essa apresentação, ele fala: conhece o próximo. Ele fala: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho vai e fala: reflete nas suas ações. Não é na ação do próximo. Não é o próximo que eu preciso conhecer para fazer essas transformações. Aí nós vamos estar prestando um belo serviço para o outro, né? E deixando de prestar para você mesmo. Então a necessidade é de olharmos a nós mesmos, é de refletirmos em relação a nós mesmos, de sermos críticos de uma maneira positiva, construtiva em relação a nós mesmos. Então, vocês vejam esse exemplo aqui. Você está pecando contra o seu corpo fumando assim. O que vocês veem nessa imagem? É grave, né, gente? Não é grave? Dá para tirar a primeira pedra aqui? Algum dos dois? Então veja como existem também alguns tabus, né? Ah, fumar é péssimo. Ou então esse negócio de... eu posso até falar porque eu sou vegetariana já... Não vou falar quanto tempo, porque eu nunca conto a minha idade, mas faz tempo. Aí vocês vão começar a fazer conta, mas não vai dar certo. Eu vou fazer que nem Divaldo. Divaldo só contou a idade quando eu tinha 80 anos. Quando eu tiver 80 anos, vai estar gravado aí, olha gente, quando eu tiver 80 eu vou falar, fiz 80. Mas até lá, esquece. A idade que você me der, eu estou satisfeita. Eu aceito. Pode ser até mais, não tem problema. Mas o que acontece aqui? Nós temos esses tabus, né? Fumar faz mal para a saúde. Claro, a gente sabe disso, mas não vê outras coisas que fazem tão mal quanto. Então, quando eu comecei a ser vegetariana e todo mundo lá criticando, ou então a turma dos vegetarianos, né, que acha que é o máximo, né? Nossa, eu tô nas boas aqui, né? Já tô evoluída, né? Olha, eu passei por esse sacrifício de deixar de comer carne por uma opção e tal. Gente, foi tão fácil, perto de outras transformações morais que eu tenho que fazer, que eu ainda não consegui. Então nós temos que realmente colocar na balança, né? Refletir antes de fazer comentários como esse, por exemplo, que teoricamente todo mundo fala, mas existem outras coisas que são mais graves ainda e que nós temos que estar prestando atenção. Então, apontar a falta dos outros, não prestamos atenção na nossa. De certo modo, nos iludimos acreditando que porque os outros têm defeito, não precisamos corrigir os nossos. Então, são coisas muito importantes. Aqui umas frases importantes antes de nós fazermos julgamentos. Quando sentir vontade de julgar alguém, corre em busca do espelho. Uma boa coisa. Deu aquela coceira na língua? Ou toma água da paz de Chico Xavier e aguenta a coceira.
Ou então corre para o espelho e antes de atirar a primeira pedra, pense em você mesmo, né? Que existe sempre uma história. É isso que está faltando na gente. Compaixão. Nós esquecemos muito facilmente que as graças que nós estamos recebendo nessa existência e em outras, inclusive de termos essa existência, foi por muita compaixão. De podermos reencarnar com a carga de erros, de imperfeições, de ações erradas que cometemos em outras encarnações. E isso que falta na hora que nós vamos olhar para o nosso semelhante, para o nosso irmão ou irmã. Ter esse sentimento de compaixão. É 1000 vezes mais fácil você encontrar alguém que te julgue do que alguém que sente do teu lado e te diga, eu te entendo. Ou então, como é que nós vamos ajudar essa pessoa? Existe alguma forma de eu poder ajudar a sair desse tipo de comportamento? E a famosa frase, né, quando tiver que alguém quiser julgar alguém no seu caminho, presta a ela os seus sapatos, né? Um outro ponto importante quando nós falamos de julgamento se refere ao ponto de vista. Porque nós pegando de novo aquele exemplo da bola, todo mundo quer chegar do outro lado, vamos dizer que é onde está Deus, onde está a perfeição. Se eu venho por aqui, eu estou tendo uma visão, eu estou numa perspectiva. Se eu venho por esse lado, eu tenho outra perspectiva. E não significa que nenhum dos dois está errado, né? Esse desenho aqui, quem está de um lado consegue ver 4, quem está do outro vê 3. Quem está de um lado vê 6, quem está do outro lado vê 9. Quem está errado? Ninguém. Mas não bate, você concorda? Um vê 4, outro vê 3, um vê 6, outro vê 9 e todos estão certos. E nessa nossa busca, nesse nosso caminho, existem muitas formas dentro do bem, dentro do caminho correto, de nós chegarmos a alguma coisa, chegarmos à nossa perfeição moral. Um outro desenho que é muito interessante, esse aqui, quem está daquele lado, vê o retângulo. Quem está desse lado, vê o círculo. E aí vão brigar, né? Porque é retângulo, não porque é círculo, não porque é retângulo, não porque é círculo. Questão de ponto de vista. Não sei se vocês lembram, no ano passado, não sei se aqui na Europa ficou famoso também a história do vestido. Se o vestido era dourado, os homens, não sei se sabem muito, mas as mulheres vão saber, né? Se o vestido era dourado com branco ou se era azul com preto, né? Não me pergunta a teoria por trás disso, que até hoje eu não entendi. Não tive massa cinzenta para entender, porque os dois estão certos. Tinha gente que, sei lá, por causa de uma ilusão de ótica, via dourado e branco, e outros que viam azul e preto. E ficou essa briga na internet, né? De que cor que era o vestido. Na verdade, depende de como você enxerga. Cada um enxergava diferente o mesmo vestido. Então isso nós aplicamos também no nosso dia a dia, na nossa forma de enxergarmos, né? Mas muitas vezes nós perdemos uma energia antes de tentar compreender o outro, que nem desse lado eu vejo 4, ou desse lado eu vejo 6, do lado de você vê 9. Antes de nós tentarmos ter uma conversa coerente, adulta, de respeitar, nós entramos na discussão, né? Entramos na discussão aí que chega... Pera um pouquinho. Que chega nesse ponto aqui, se você quer ser feliz ou ter razão. Adorei a respostinha aqui. Cá para nós, né? A verdade é que a gente quer os dois, né? Mas de vez em quando você fala, não, eu prefiro ser feliz. Ainda não chegamos lá, né? Nós queremos os dois, mas vamos lá. E como é que nós fazemos esse caminho de compreensão, né, de não julgamento, através do que nós encontramos no Evangelho sobre a indulgência? Porque muitas vezes nós vamos chegar à conclusão de que o erro realmente existe. E aí, o que fazer? Ter indulgência. Nos lembrarmos que para nós chegarmos a uma existência onde nós já passamos nosso domingo inteiro num centro espírita, depois de almoço delicioso, bolinho, biscoitinho do Brasil, né? Foram
muitas e muitas e muitas encarnações. Nós tivemos esse caminho e alguém teve indulgência com a gente. Agora que a gente chegou aqui, nós não vamos olhar para aquele que está onde nós estávamos até há pouco tempo. E até ainda estamos um pouco. E já vamos logo criticar, já vamos dizer não tem jeito. Então, a indulgência, na realidade, é essencial no nosso relacionamento humano, para a lei de sociedade, para que nós possamos evitar os conflitos dentro do lar, na família, na comunidade, nos países, entre as nações, compreendendo as diferenças, respeitando essas diferenças e tratando a todos como nós gostaríamos que fôssemos tratados, né? Então, na mensagem, o amigo espiritual vai nos falando: queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todos deveriam fazer, mas que poucos fazem. A indulgência não vê os defeitos do outro e, se os vê, evita falar deles e divulgá-los, oculta-os a fim de se não tornem conhecidos, se não dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível e séria. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso tem o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e a mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, vistos que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Então são palavras muito importantes que nós recebemos desse Espírito, né? Do Espírito José, que nos fala no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da indulgência. Que, na realidade, nós temos que usar em relação a nós mesmos. Que era exatamente o que eu estava falando antes, no sentido de que agora que nós somos espíritas, agora que nós aprendemos que nós ainda temos várias coisas que são bastante feinhas em nós, nós sermos indulgentes conosco. Sabermos que nós temos as nossas limitações, que nós temos as nossas dificuldades, mas não desistir de continuar nessa caminhada. E aí ele termina falando, né? Ó homens, quando será que vos julgareis aos vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só terei olhares severos sobre vós mesmos? Uma vez eu estava pensando, né? Eu não sei como é a vida de cada um, mas eu posso falar da minha. Graças a Deus eu sou muito ocupada. Sou esposa, mãe, dona de casa, tenho 2 empregos e sou espírita e faço o meu trabalho em nome do espiritismo. Eu não sei vocês, mas eu não tenho tempo para nada. Eu mal tenho tempo para pensar em mim mesma. Como é que eu vou ter tempo para ficar pensando no outro, para falar do outro, para criticar os defeitos dos outros? Nós temos que usar esse tempo e essa energia para nós mesmos, para as nossas reflexões. Porque senão você não está fazendo nenhum benefício a você mesmo. É o conhece-te a ti mesmo que insiste e que nos fala sempre também o venerável Espírito Joano de Ângeles. Se você tem tempo para ficar pensando, para fazer alguma coisa, use esse tempo para você mesmo, para as suas reflexões, para a sua melhora espiritual. E não para ficarmos depreciando os nossos semelhantes quando nós nos encontramos na mesma faixa ainda de espíritos inferiores, como somos classificados no Livro dos Espíritas. Eu tive um pai bastante difícil, bastante desafiador. E por muito tempo foi difícil eu entender e aceitar meu pai. Ele com a mão ele construía, com a outra ele destruía rapidinho.
E aí, obviamente, né, o pensamento natural que nós temos quando nós começamos a entrar na doutrina espírita e a estudar tudo que nós temos que fazer, essa melhora espiritual. Então, eu pensava, nossa, eu estou tão na frente do meu pai, né, em termos espirituais, e meu pai está lá, sei lá, espírito primitivo. E aí eu tenho certeza, pela bondade de Deus, e eu sempre gostei de número, de matemática, e tinha facilidade, era uma daquelas que às vezes quando eu queria relaxar, eu ia fazer exercício de matemática que eu relaxava, doida, né? Agora não sei fazer mais nada, depois da calculadora. Mas aí eu vim com essa ideia da matemática do progresso espiritual. E foi o que me ajudou, de uma certa forma, também a me reconciliar com o meu pai. Eu nunca tive, não é o desentendimento, a me reconciliar interiormente com o meu pai. E a matemática do progresso espiritual é a seguinte. Nós temos aqui esses 3 indivíduos, né? E os diferentes progressos espirituais que cada um fez. Então a menininha entrou nessa encarnação espírito nível 2, saiu o espírito nível 4. Esse daqui entrou espírito nível 3, saiu o espírito nível 4. Esse daqui entrou espírito nível 5, saiu nível 6. Quem progrediu mais? Alguém quer falar? A menina. É lógico que foi coincidência, gente. Foi coisa do subconsciente, do inconsciente. Hoje que eu reparei que tinha 2 menininhos e uma menina, e por acaso a que cresceu mais foi a menina, sabe? Foi qualquer semelhança, é mera coincidência. Falei, meu Deus do céu, olha só, tá vendo? Mas você veja, então foi esse raciocínio. Você veja o seguinte, esse daqui que está no nível 5, ele encarnou no nível 5, ele já encarnou numa melhor condição espiritual que o 2 e que o 3. Como ele ainda não está no topo lá, né? Eu pus aqui até 7, normalmente eu falo do 10, mas como ele não está no topo, ele ainda tem o lado mazinho, né? Vai olhar e fala, nossa, olha esse daqui no 2, no 3, sabe nada, né? Tem muito o que fazer. Desencarnou no 6. Que bom, né? Mas essa aqui, que saiu do 2 para o 4, fez um progresso muito maior. Kardec nos fala, no capítulo 17, acho que é item 11, esse daí é outro que a gente decora fácil, ou é vice-versa? Não, acho que é isso mesmo, é Ser Perfeito, capítulo 17. Que o verdadeiro espírita se conhece pelo esforço que ele faz pela sua transformação. Jesus nos disse que, para quem muito teve, muito será pedido. Esse aqui é o muito teve, muito será pedido. Ele fazia um crescimento, vamos dizer, de um pontinho aqui, é muito mais insignificante do que esse que saiu daqui de baixo e cresceu para o 4. Então, qual a conclusão disso tudo? E que foi a minha conclusão com meu pai, né? Eu, obviamente, olhava de cima, né? Tadinho do papai. A gente tem que tomar cuidado com esses julgamentos, porque nós vamos chegar do outro lado do mundo, lado espiritual, e vamos ficar com muita surpresa, vamos ter muita surpresa de gente que vai estar muito na nossa frente. Porque a doutrina espírita não chegou na nossa vida para nos tornar grandes teóricos, mas que nós possamos, na prática, vivenciar essa teoria. Nós ainda estamos na fase de até um pouco de deslumbramento, de entusiasmo excessivo, talvez, com as verdades que o Espiritismo nos traz.
com a beleza que nós vemos na doutrina espírita. Mas internalizar esse conhecimento, trazer essa vivência para o nosso dia a dia, ainda é algo muito difícil. Ainda é algo que requer muito esforço de nós mesmos. Então, para que nós não tenhamos a triste surpresa de julgarmos os nossos semelhantes e encontrarmos esses semelhantes, como às vezes eu falo, indo buscar a gente no umbral, porque tem um monte de gente que quer ir para o nosso lar, né? Só que eles esquecem que o nosso lar está no umbral, né? Não sei por que a gente tem tanto medo de ir para o umbral, mas todo mundo quer ir para o nosso lar e o nosso lar está no umbral. Lá está do jeito que ele está no umbral. Tá certo, tem umbral alto, baixo, médio, mas está no umbral. Então nós temos que prestar atenção e aprender com as oportunidades que a vida nos dá. Inclusive de termos que lidar com semelhantes que são mais difíceis, que têm mais limitações, que não têm naquele momento a clareza e quem sabe até a bênção de um entendimento maior da doutrina espírita, porque pode ser até espírita, mas ser espírita da boca para fora ainda não quer dizer muita coisa e acho que nunca vai querer dizer alguma coisa. O que nós temos que ser espírita do coração para dentro, na nossa consciência, na nossa vivência. E enquanto nós estivermos apontando o dedo em riste, impiedosamente, para criticarmos, nem que seja a nós mesmos, nós ainda não conhecemos, não compreendemos o que é o Espiritismo. E não temos a compaixão necessária dentro de nós ainda para fazer essa transformação que é tão importante e essencial no nosso caminho. Então vamos refletir nisso, vamos lembrar dessa matemática do progresso antes de criticarmos o nosso semelhante, porque às vezes com o pouco que ele tem, ele está fazendo um esforço muito maior do que nós para subir nessa escala de aprimoramento espiritual. E nós que já temos toda essa bênção, toda essa facilidade, achamos que dá para adiar ainda, né? Muita gente usa a ideia da reencarnação. Não terminei nessa, eu continuo na próxima, né? Só que a gente não sabe como vai ser a próxima. Então, nossa mensagem de hoje era trazer essa reflexão em relação ao nosso comportamento, em relação ao ensino do Cristo, em relação ao ensino que os Espíritos vêm nos trazendo, em relação à nossa própria vivência, para conosco mesmo, em relação aos nossos semelhantes e em relação a Deus, porque nós queremos sempre o perdão, queremos sempre a compreensão de nosso Pai, mas não queremos oferecer aos nossos semelhantes. Para a gente deixar com um pouquinho de um toque de humor, falar do pecado dos outros não torna você um santo, apenas um pecador fofoqueiro. Pode bater palma que eu gosto. É muito boa essa frase, né? Quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, eu vou deixar aqui um pouquinho, tem gente tirando foto. É um pecador fofoqueiro. Pois é, né? Como nós estamos ao dia da celebração do aniversário de Kardec, nós não poderíamos, principalmente aqui na Suíça, onde Kardec estudou, deixar de fazer deixar a nossa homenagem a Kardec. E desse ser grandioso, desse gênio da humanidade, ainda muito desconhecido, até para nós espíritas. E meio coincidentemente, mas como aquela coisa, né? Coincidência não existe, a coisa de algumas semanas me deu vontade assim de fazer uma árvore genealógica de Kardec. Aí, tô lá, trabalhando, suando, para tentar descobrir, né?
como é que eu ia fazer a árvore genealógica de Kardec? Eu falei, puxa vida, né? Alguém já deve ter feito isso. Vamos pelo caminho mais curto. Surpreendentemente, consultando alguns órgãos, inclusive a FEB, não tinha. A França, o Charles aqui não tinha. A Liga dos Historiadores Espíritas não tinha. Cosme Massi, que é um grande estudioso de Kardec, não tinha. Aí saí batendo ali na porta do Charles, né? Charles, vamos ter que fazer alguma coisa aqui, porque não é possível. E Charles tinha então um documento, né, que ele fez em Excel, com as várias datas, informações de documentos que ele tem pesquisado já ao longo de uma vida, né, Charles? Para conseguir achar sobre Kardec. Então, com a ajuda de Charles, também nós fizemos aqui a árvore genealógica de Kardec. Por que isso é importante? Porque já é o momento de nós conhecermos Kardec. Deve estar sendo publicado agora nesse mês na Revista Espírita Americana, e depois nós já vamos passar para todo mundo que tiver interesse. Porque nos ajuda a compreender um pouco Kardec. Então são poucas as pessoas que sabem, por exemplo, que Kardec teve 2 irmãos. Teve um irmão que nasceu antes, uma irmã. Mas que Kardec não conheceu porque eles morreram antes de Kardec nascer. Poucas pessoas prestam atenção que o pai de Kardec morreu quando ele tinha aproximadamente 3 anos de idade. Kardec foi órfão de pai. E foi criado por uma mãe que, num espaço de 2 anos, viu seus 2 filhos morrerem. E depois era só Kardec e a mãe dele. Tinha a família da mãe, né, que deu um grande apoio, inclusive o tio que depois teve o problema, que está aqui, né, o François. Mas era Kardec e a mãe. Aí vocês imaginam o que representou para a mãe de Kardec, para Kardec, ele com 11 anos de idade, ter que sair e vir estudar em Yverdon? E por que ele teve que sair? Que foi por causa da aliança sagrada, que não permitia em alguns países, o país dele, a França, que tivesse uma educação completa. Não tinha matemática, por exemplo, né? Não podia ter nenhum pensamento analítico, lógico. E que Kardec, com 11 anos, por causa de dogmas, intolerância religiosa, teve que largar sua mãe, que já tinha perdido 2 filhos, um marido, mãe solteira nesse sentido, e estudar, porque hoje a gente faz, sei lá, um percurso de 1 hora, 2 horas talvez, mas na época de Kardec não era assim, né? Eu vou lá no fim de semana visitar meu filho. Oi, Charles, fala. Ou vai, né? O pai dela que foi guilhotinado. O pai dele o quê? O pai da Jana que foi guilhotinado. E o pai que foi guilhotinado, o pai dela que está aqui, né, o Marie Benoit de Ramel, que foi guilhotinado em 1794. Então era a avó, a mãe e Kardec, do lado da mãe de Kardec. Então, quer dizer, a figura masculina que Kardec teve foi o tio, né, o François. Daí você começa a entender por que ele tinha tanta ligação com o tio, a ponto de entrar num negócio, quando de repente o tio não tinha nem tanto. E outra coisa que é interessante é nós entendermos o porquê a razão de jamais Kardec querer que o espiritismo não fosse uma doutrina da razão. Porque ele foi vítima disso. Do dogma que existia, tendo que sair para estudar num outro país. E largar a sua mãe. Para quem é pai e mãe aqui, você imagina isso, né? Como a dificuldade que é, né? Então, são coisas muito importantes para nós conhecermos, né,
as irmãs, irmãos do lado do pai, irmãos e irmãs do lado da mãe, os avós. Nós conseguimos, por enquanto, chegar até um bisavô. Né? Não sei se vai conseguir ter mais informação, mas já é o suficiente para nós começarmos a refletir e compreender um pouco mais e visualmente, né, entendermos um pouco mais. Obviamente eu não podia deixar de ter feito também a Melina. Vou fazer Kardec, não dá para fazer a Melina. A Meli, que grande mulher. Dizem que ela era realmente também um gênio, né, em termos de capacidade intelectual. Ela tinha o título de instrutora, porque parece que na época não se era permitido dar o título de professora a uma mulher. Já evoluiu, hoje a mulher já pode ser professora, né? Na época de Kardec não podia. E outra coisa que nós nunca pensamos, né? Por que Kardec e Amélie nunca tiveram filhos? Eu imagino que não estava no programa, talvez eles deixarem um herdeiro, porque vocês já imaginaram se tivesse o neto de Kardec aqui entre nós agora? Ia estar todo mundo reverenciando, né? Esse neto direto do sangue de... Nós somos tudo espírita, né? Só acreditamos no espírito. Mas chegou um neto de Kardec aqui, nós vamos pela linha de sangue, não vamos pela ascendência espiritual. Enfim, são coisas que nós temos que refletir, são conhecimentos importantíssimos para nós termos dentro da história do espiritismo. E é assim uma forma que nós tivemos humilde de prestar alguma homenagem a esse grande espírito, ou esses grandes espíritos que foram Kardec e Amélie, né? E nós agradecemos então muito a atenção de vocês, a oportunidade, mais uma vez, aos amigos espirituais daqui da Suíça, que nos permitem retornar e continuarmos e seguirmos esse trabalho. Um beijo, um abraço caloroso para todos vocês e até a próxima vez, né? Obrigada.